Fala aí, tudo bem? Como é que você tá? Você é despachante previdenciário ou assessora alguém aí junto ao INSS? Então fica ligado nessa dica que eu vou te dar uma dica aí em nível avançado sobre um tema que é muito bacana. Pensa num tema que dá dor de cabeça para muita gente e, pelo amor de Deus, tanta gente que podia usar não sabe usar, mas a gente vai resolver isso hoje. Eu sei que você é um dos profissionais que agora vai usar no timing correto, no momento certo e ter o resultado esperado aí. E resultado esperado sempre é um resultado de sucesso. Claro que eu estou fazendo todo esse drama como se você não tivesse visto o título aí e não soubesse do que eu estou falando, mas dá uma moral aí, valoriza, porque o drama aqui não é fácil não, tá? Então vamos lá, meu nome é Ivan, se você não me conhece, sou servidor público, trabalho no INSS, sou gerente de uma agência e eu gostaria de trazer essa dica aí hoje que a gente precisa de resolver essas coisas. Tem umas coisas que dá dor de cabeça para todo mundo e ninguém quer ensinar, ninguém quer falar sobre isso e a gente vai discutir. Só para ficar bem claro, a ideia é você entender aqui, eu não vou ficar falando detalhezinho da lei e tal, e fulano de tal teve uma decisão lá que é bem diferente dessa, é um caso de 1 milhão, eu vou te falar aí das regras com base na regra administrativa, só para você entender do que se trata e ver quando é que serve e quando é que a justificação administrativa não serve para o seu cliente ou para você. Então não faz sentido você ficar gastando tempo correndo atrás em casos que a lei não prevê que ela sirva, tá? Falando nisso, que também é muito importante, clica no botão curtir, se inscreva no canal, clique nesse sininho mágico se você estiver vendo no YouTube e se você estiver vendo no Facebook, curta a página, porque se você não curtir a página, não vai aparecer mais vídeos bacanas desses para você ver e você vai perder muitas informações aí que podem ajudar você no seu trabalho ou no seu dia a dia. Então a gente já vai para o assunto, porque o assunto também interessa, né? Vamos lá. O que é essa justificação administrativa? A justificação administrativa é uma ferramenta, é uma solução criada pelo legislador para suprir quando alguém tivesse um determinado direito, que há a possibilidade de comprovar isso, mas a pessoa não tem a documentação suficiente. Seja algo que com o tempo se perdeu e em casos extremos até motivo de força maior, e seja por causa de um incêndio, uma enchente, que eliminou a possibilidade da pessoa provar aquele direito que ela tinha junto ao INSS. Então foi criada essa ferramenta chamada justificação administrativa, que nada mais é que uma junção de documentos com testemunhas. É usada a testemunha para corroborar aquele início de prova. De certa forma é utilizado também essas testemunhas para suprir essa ausência de prova, que a pessoa deveria ter uma quantidade de prova em documentos e ela não tem, mas tem um pouco, né? Tem o que a gente chama de início de prova e que, se juntar as testemunhas, pode corroborar bem aquilo. Vou tratar com você algum caso só para você entender como é que funciona essa justificação administrativa e quais são os pontos importantes dela. O ponto importante da justificação administrativa é que é necessário ter um início de prova contemporâneo ao fato. Mas claro, eu estou falando isso aqui, está parecendo muito teórico, então vamos a um exemplo. Vamos supor que você queira comprovar união estável. Sabe o que é união estável? É quando uma pessoa vive com a outra como se casado fosse, mas não fez efetivamente o casamento. Então elas são companheiras. E a gente sabe que tem como comprovar isso junto ao INSS. Mas digamos que você não tem a quantidade mínima de prova suficiente. Mas você tem prova, só não tem a quantidade necessária. Então o que pode fazer? Pode-se processar a justificação administrativa. Já que você tem parte das provas, só não são suficientes, então a gente vai corroborar isso, você vai apresentar testemunhas, o INSS vai ouvir essas testemunhas, se tudo condizer com o que você tem de documento, essas testemunhas passam a compor essa prova e essa justificação administrativa, então substitui aqueles documentos que faltaram e agora você pode comprovar essa união estável junto ao INSS. Tem um outro caso também, quando você quer comprovar um vínculo empregatício, mas as documentações não foram suficientes, mas há o início de prova e tal. Então, dessa forma, também é possível processar a justificação administrativa, desde que você tenha um início de prova contemporâneo. Início de prova contemporâneo, gente, é um início de prova de algo que foi gerado, que foi criado, a prova foi criada naquele momento, na época que aquilo estava acontecendo. Isso é importante. Muita gente fica pedindo a justificação administrativa e não apresenta nenhuma prova contemporânea ao fato. Geralmente é pedir para ser negado, porque não faz o menor sentido, né? Um outro caso que era muito utilizado, mas que hoje já não faz muito sentido, eu vou te explicar por que não faz muito sentido, para comprovar a atividade rural, quando a pessoa tinha o início de prova, uma quantidade de início de prova, mas não é suficiente para comprovar o tempo que a pessoa precisa para poder ter direito a esse benefício.
Tá, mas é só um exemplo. Só para dizer, eu, no meu entender, eu não vou entrar nesse detalhe agora aqui, mas a gente pode conversar uma outra hora melhor, explicando isso do início ao fim, é que no meu entender, de todos os casos que eu vi, por exemplo, que antes eram necessários processar justificação administrativa para comprovar atividade rural, hoje, com a norma atual, não é mais necessário. Se você tem o que você era obrigado a ter para poder ter direito a processar a justificação administrativa, com esses mesmos documentos você hoje pode ter esse benefício, esse período rural aprovado. Lógico, analisando a questão documental, você pode ter esse período aprovado sem nem processar a justificação administrativa, porque a norma deu uma facilitada aí na comprovação da atividade rural. O importante é você saber que quando você quiser comprovar alguma coisa utilizando a justificação administrativa, essa ferramenta que é maravilhosa, você precisa de ter início de prova contemporâneo àquilo que você quer comprovar. Contemporâneo é você ter um documento da época, daquele período que você quer comprovar. Isso aí é obrigatório, você ter documentos do período que você quer comprovar qualquer coisa que seja que você for utilizar a justificação administrativa. E o objetivo desse vídeo era que você descobrisse que existe a justificação administrativa, se você não conhecesse, e se você conhecesse, que você se atentasse a isso, aprender esses requisitos mínimos aí da justificação administrativa. Você também deve saber que para processar essa justificação administrativa no INSS, você precisa apresentar o requerimento, precisa indicar 3 testemunhas que sabiam do fato que se pretende comprovar, né, na época, que conhecia daquela época, e que não podem ser seu parente até 3º grau, tá? Não pode ser nem seu parente, se for um caso de uma união estável, também não pode ser parente do falecido até o 3º grau. Você precisa apresentar então pelo menos essas 3 testemunhas, indicar elas com informações de endereço lá e documentos e apresentar esse requerimento, que tem um formulário no site do próprio INSS, que é bem fácil para você encontrar. Eu posso deixar o link aqui também para você. Para esse conhecimento inicial, eu acho que já tá bom essas informações. E você já curtiu? Já se inscreveu no canal? Não, né? Tá vacilando. Então clique agora para curtir, se inscreva no canal e aproveita e compartilhe isso aí para os seus amigos que podem precisar em algum momento dessa informação. Até mais, eu te espero aí no próximo vídeo.